Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é Rodrigo Viviani. Estou gravando essa aula para nós fazermos um processo de MVC com PHP, com MySQL, com JavaScript, com CSS, com HTML. Esse conjunto aí de plataformas e de tecnologias. Então, vou tentar mostrar e você pode fazer o seguinte: ao mostrar os códigos, você pode, se desejar assim, pausar o vídeo onde está o código, se você desejar se inspirar nele para fazer o seu procedimento, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos mostrar aqui, ó, que eu estou trabalhando com este banco de dados aqui, que é um banco de dados onde eu tenho uma tabela chamada Musga. Musga é música, né? Mas é que no meu chama Musga. Essa tabela tem coluna ID, título, artista, álbum, favorito e letra. ID, título, artista, álbum, favorito e letra. Então tá aqui minha base de dados, que eu vou trabalhar com ela para carregar, inserir, fazer um CRUD completo deste cara aí. Muito bem. Então para isso, eu criei aqui, né, uma pastinha MVC, certo? Pastinha MVC. Então, ela está aqui depois carregada no meu sistema. Pastinha MVC dentro do meu servidor. Beleza? Pastinha MVC contém, então, 4 pastas, que são estas daqui: Assets, Controller, Model e View. Então, as 3 pastas de baixo são as pastas do sistema MVC, Model View Controller. E a pasta Assets contém arquivos de JavaScript, estilo, se tivesse imagens e outras coisas estariam aqui também. Certo? Bom, vamos começar pelo começo. O começo é Model. Prefiro começar por Model. Então, em Model, eu tenho 2 arquivos aqui, o connex.php e o musgadb.bd.php. Certo? Bom, então, aqui é o seguinte, antes de começar a mostrar isso aqui, ó. Muito bem, então, nós temos aqui, primeiramente, o arquivo connex. No arquivo connex, que você deve estar vendo, que tem aqui um host, username, password e dbname fictício, isso aqui não é real, tá? Obviamente, estou gravando um vídeo, não coloquei aqui credenciais verdadeiras. Aqui a gente tem algumas credenciais falsas, apenas fictícias para a aula. Bom, mas aqui, claro, você vai colocar o host, username, password, dbname real. Para quê? Para a gente criar uma conexão. Estou trabalhando todo esse sistema com orientação a objetos. Então, nesta camada, que é a camada de modelagem, então nós criamos aqui uma função chamada conectar dentro da classe Connex. Então, essa classe Connex é a classe de conexão diretamente com o banco de dados. Então, a função conectar, ao ser acionada, ela vai fazer uma conexão usando PDO. Prefiro, por quê? Porque a gente pode usar, primeiro que orientação a objetos, e também nós podemos trocar, vamos dizer assim, a plataforma do banco de dados por outras, usando as mesmas características. Então, a gente usa PDO aqui, certo? Passa as credenciais, passa aqui algumas informações para que funcione, por exemplo, o Fetch Association, que ele vai fazer uma consulta, quando eu quero fazer uma consulta geral, ele vai trazer por meio de um vetor, um array associativo. Isso é legal, é fácil de transformar em JSON. E ele faz então o procedimento aqui de conexão e retorna a conexão aqui numa variável. Tá? Aqui, se der algum erro, ele vai retornar um nulo. Beleza, então aqui a gente pode usar no programa inteiro, em qualquer momento que for precisar fazer a conexão do banco de dados. Perfeito. Bom, aí nós temos o musga.bd. Então, como é que funciona isso? Como eu vou conectar com a tabela Musga no meu banco de dados, então eu fiz uma classe para ele, para a tabela Musga. Aqui vai conter todas as funções
de acesso e gravação, de insert, update, delete e select relacionados a essa tabela. Eu posso ter, então, muitas tabelas no meu banco de dados, ou até cruzamento de tabelas. Então eu posso ter muitos arquivinhos como esse, que vão fazer a parte do acesso ao banco de dados. Ele não faz nada dentro da ideia do MVC, ele apenas recebe a requisição para buscar no banco de dados, pega e devolve. Se for para inserir, ele pega os dados, insere e devolve um OK. Se for para selecionar, ele pega os dados e devolve o resultado. É só isso que ele faz. Ele não faz nada. Ele não processa os dados, ele não faz cálculo, ele não faz nada absolutamente. Então é por isso que ele chama Musga BD. Certo? Então tá aqui, ó. Ele abre a conexão na função, no método construtor dele aqui, ele faz a conexão usando essa variável e deixa guardado nessa variazinha aqui, variável global chamada connex, que eu posso usar então daí em qualquer função. E aqui, neste código, eu só criei a função listar para começar. Né? Então, nossa aula está começando, então eu fiz só a função listar, que é mais fácil. Mas depois eu vou fazer a inserir, a update, a delete, e de repente eu posso fazer uma consulta parametrizada com um código, ou eu posso fazer uma consulta recebendo uma palavra e tentar fazer um like. Aí fica à vontade, né? Mas aqui nós já temos o exemplo de uma consulta total, uma consulta geral. Né? Então aqui ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se a conexão está ok e vai executar um prepare, um select asterisco from musga, sem filtro, na veia, vai vir tudo. Então daí eu faço o método execute e aí usando o método fetch all. Então esse método fetch all, ele pega todos os dados sem filtro de uma vez só, transforma ele em um array associativo, fácil de ser manipulado ou fácil de ser transformado depois em JSON, se for o caso, e joga na variável result e retorna ela. É só isso que ele faz. Se algum problema houver com o banco de dados, ele vai retornar um erro. E aqui, não é que finalizou a classe musga BD não, tá? Aqui precisaríamos continuar aqui, ó, criando as outras funções. Public, function, por exemplo, inserir. No caso do inserir, ele poderia receber aqui uma variável do tipo musga, que nós poderíamos criar uma classe de transporte de dados, passar para ele e ele inserir. Não vou fazer agora, porque a ideia é testar essa primeira parte aqui, a parte de listar. Ok? Então, feito isso, fechei aqui e agora vou para a próxima etapa. Então, até agora, nós vimos aqui o básico do model. Onde eu estou? Cadê eu? Model, certo? Então é MVC, Model View Controller. O que nós vimos agora é o model, acesso ao banco de dados. Vamos para o controller agora. Controller. Então aqui nós temos uma pastinha, controller. Dentro dela, no momento, eu até fiz um teste aqui e tal, mas o que interessa é esse aqui, ó, Musga PHP. Então este cara aqui é só, eu coloquei só para fazer testes, posso retirar. Então eu tenho o quê? Primeiro, um require ons para ele puxar o Musga BD, é onde está os acessos a dados de verdade. Então é um jeito de o controller associar com o model. Eles conversam, obviamente. Então é aqui que está a conversa entre eles. Então tudo que tem a ver com o banco de dados está lá no Musga BD, dentro de model. E por isso que eu faço o require aqui. Aqui ele já vai fazer ações mais relacionadas com o meu negócio, com o meu software, o meu aplicativo. Aqui está muito simples, mas ele poderia ter mais códigos, ele poderia ter cálculos, ele poderia ter processamentos, ele poderia ter milhares de algoritmos aqui que faz a mágica do software. Mas aqui, no caso, ele está mais simples. O que ele faz? Eu criei uma classe musga C, C de controller. Ele precisa de um banco de dados, então crio a variável global, que é inicializada no método construtor, musga BD. Então agora eu posso usar o BD
em qualquer parte da minha classe e crio a função list. O que ele faz? Esse caso aqui, ele trata o resultado que vem do método listar da BD. BD pega o dado cru do banco de dados e me joga aqui, me devolve no formato array associativo. O que eu faço? Eu printo ele, né? Não necessariamente printo ele para para uma página de internet, printo ele para qualquer requisição que houver a partir desse arquivo, usando JSON encode. Então ele pega o método listar do banco de dados e transforma ele em JSON. JSON é um formato ideal para APIs, um formato ideal para transporte, para distribuição mesmo dos dados. E eles não têm uma formatação também, porque daí a formatação final é feita pela camada da view. Né? Aqui neste código também, não é obrigatório, mas nesse código aqui, eu também tenho, vamos dizer assim, o controller mesmo, como a palavra diz, para onde vai, né? Ele recebe por meio de get qual é a ação que eu quero realizar. E aí, esse if else aqui, que está incompleto, obviamente, por enquanto só tem o listar, ele poderia direcionar, então, para qual tarefa eu quero realizar a partir da ação que eu recebo aqui. Então, por exemplo, lá na view, eu vou querer inserir. Então, eu vou mandar a ação de inserir e ele vai para outro caminho. Lá na view eu quero listar. Então, ele vem com a ação de listar e aí ele vem para esse caminho aqui. Certo? Bom, então o que ele faz no caso da ação de listar? Como ele criou um objeto do tipo musga-c, que é chamado de tarefa, se a ação for listar, a tarefa executa o list. E nesse caso do list, ele dá um eco na tela. Se der algum erro, ele vai dar e se uma ação esquisita for enviada, vai dar como tarefa não existente. Então a gente pode até testar isso aqui da seguinte maneira. A gente pode testar aqui dentro do meu servidor, piclesverde.com. Eu deixei aqui a pastinha MVC, a pastinha controller, e aqui nós temos o método, aliás, o arquivo musga.php. Então, se eu mandar aqui uma ação que não existe, banana, então o resultado é tarefa não existente, por enquanto. Mas se eu mandar a ação listar, aí vai vir a listagem no formato JSON, tá vendo? Então, esse não é um formato para visualização, obviamente, mas é um formato para APIs, para transporte de dados, para distribuição. Ou seja, esse link nosso aqui, ele está pronto para ser uma API. Ele poderia ser usado até por um outro tipo de... ele poderia ser usado até para um outro tipo de software. Olha lá, minha câmera não voltou aqui. Ele poderia ser usado, inclusive, para uma outra plataforma, desktop, para uma plataforma mobile. Todas. Por quê? Porque a camada final aí pode ser multiplataforma, entendeu? A camada de visualização. Todo o resto que acontece antes está pronto no model e no controller. Então, sobrou só a visualização. Não é legal isso? Muito interessante, né? Bom, então, vamos partir para a visualização agora, então. Espera aí que tá lento aqui meu computador. Travou. Uma hora vai dar certo. Mas enquanto isso, enquanto ele está destravando, então, para que serve então este modo de preparar o código? Bom, ele deixa tudo muito organizado e reaproveita muitos códigos. Então dá para você trabalhar multiplataforma e você trabalhar com APIs também, fica excelente, fica bem funcional e bem organizado, né? Aí a parte de visualização é uma coisa à parte que vamos precisar trabalhar, né?